diferença entre os vários tipos de tinta e como saber usar cada uma. O mercado oferece uma infinidade de tipos de tintas, massas e outros produtos para aplicação em revestimento interno e externo. As possibilidades e variações podem ser desconcertantes para o consumidor final, deixando muitas dúvidas na hora de realizar a compra desses produtos. Por conta dessas grandes variedades de opções, é importante que a pessoa que está realizando uma obra saiba algumas diferenças básicas entre os grandes grupos de tintas. A escolha do produto adequado para cada superfície local é essencial para um bom acabamento e durabilidade de sua pintura. No decorrer dessa aula, iremos comentar brevemente os grandes grupos de tintas e suas principais aplicações, para que fique mais claro como a diferenciação entre os produtos ocorre. Látex PVA. O látex é talvez a tinta mais comumente encontrada atualmente nos interiores das residências e certamente você já ouviu falar a respeito. O PVA vem do nome da substância usada atualmente para fabricar a tinta látex, o acetato de polivilina. O látex é uma base solúvel em água e por isso facilita muito a vida do pintor, que pode preparar seus pincéis e rolos apenas com água. Além disso, caso a tinta espirre em algum outro revestimento, basta lavar com água. O acabamento em látex PVA é adequado para partes internas das residências, que podem ser limpas apenas com pano úmido. O acabamento desse tipo de tinta é muito bom, assim como seu recobrimento da camada anterior de pintura, se ela existir. Seca rapidamente e o odor típico de pintura é mínimo. Porém, o produto não é adequado para áreas molhadas ou que possam receber chuva, e para recobrimentos de acabamento em alto brilho, como o corrimão, por exemplo. As superfícies pintadas com látex PVA também são mais fáceis de limpar. Tinta acrílica. A tinta acrílica, de forma geral, tem aspecto muito similar ao látex. Também é solúvel em água e seca rapidamente. A diferença é que sua fórmula contém resinas acrílicas, o que proporciona ao produto alta impermeabilidade, aplicando apenas uma vez, tornando-o especialmente eficaz para as pinturas externas. Essa impermeabilidade torna a tinta acrílica interessante para uso em áreas molhadas da casa, como a cozinha e o lavabo. As tintas acrílicas podem ser lavadas, ao contrário do látex, que deve ser limpo apenas com pano úmido. Agora isso nos leva a pensar, qual tinta se encaixa melhor para um acabamento interno e externo? Qual devo usar? O acabamento tende a ser mais brilhante que o látex, ainda que exista a versão fosca. Portanto, preste atenção ao comprar para garantir o tipo de acabamento final que deseja. Outro fator importante é o custo. A tinta acrílica tenderá a ser mais cara que o látex, então cuidado com a especificação. Tinta esmalte. O esmalte, ao contrário dos exemplos anteriores, é um tipo de tinta que não é solúvel em água, visto que possui o que é chamado de base a óleo, o material que compunha a sua fórmula antigamente. Atualmente são outros produtos sintéticos que compõem a sua base mais comum para esse tipo de acabamento. A tinta esmalte é especialmente boa para a utilização em superfícies de ferro ou madeira. Assim, janelas de ferro, corrimão e estruturas metálicas leves terão um acabamento melhor e mais durável, se pintados com a tinta esmalte. E embora a madeira possa receber vários tipos de acabamentos, portas feitas desse material são tradicionalmente pintadas com esmalte, por conta do alto nível de manuseio, visto que o esmalte permite a lavagem dessa superfície com mais facilidade. O acabamento de esmalte é bastante peculiar e as pessoas geralmente percebem quando ele foi utilizado. Possui alto brilho, embora exista a versão fosca. Seu acabamento dá a sensação de uma película formada sobre a superfície, e por isso mesmo não é muito adequada para o uso direto na parede, porque dependendo da aplicação pode surgir bolhas ou descascamento. O custo dessa tinta é mais alto do que as outras, por conta do seu uso mais específico e em menores superfícies. A embalagem mais comum é o galão, que contém 3,8 litros do material, enquanto as outras podem ser facilmente encontradas em latas. Existem latas com até 18 litros de tinta e as pequenas com 900 ml.